Por que o mal existe no mundo? Se Deus é perfeito e todo-poderoso, de onde vem a maldade que presenciamos diariamente? No coração dessas perguntas está uma das histórias mais enigmáticas da Bíblia: a origem de Satanás e a sua rebelião contra o Criador. Mas se Satanás foi criado perfeito, como pôde se corromper? E por que Deus, em sua infinita sabedoria, não destrói de uma vez por todas aquele que é o adversário do bem? Em João 1:1-3 lemos: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela. Satanás, também conhecido como Lúcifer, foi criado como um ser de luz e beleza, perfeito em sabedoria e justiça, para habitar ao lado de Deus no céu. Isaías descreve-o como a estrela da manhã, filho da alvorada. Isaías 14:12. Ele era um querubim ungido, um dos seres celestiais mais próximos do trono divino, adornado com esplendor e sabedoria. Ezequiel 28:13-15 retrata-o em toda a sua glória. Estavas no Éden, jardim de Deus, todas as pedras preciosas te cobriam. Eras perfeito em teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. No entanto, o que havia de puro e perfeito começou a se corromper. Dentro do coração de Lúcifer, um sentimento silencioso e sombrio cresceu: orgulho. Ele começou a ver-se superior, a desejar para si o poder e a glória de Deus. Esse orgulho foi o início de sua queda, a primeira semente do mal. Mas o que significa essa queda? E como o orgulho, que parece um sentimento simples, pode se tornar a causa de tamanha destruição e afastamento de Deus? Essa é uma lição que atravessa séculos e chega até nós, um alerta sobre o que o orgulho pode fazer em nossas vidas. O orgulho de Lúcifer não parou em um desejo silencioso. Ele queria mais. Não se contentava em servir ao Criador. Desejava ser adorado, reverenciado, e elevou-se em arrogância, ao ponto de acreditar que poderia desafiar o próprio Deus. Ele disse em seu coração, conforme Isaías 14:13-14, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. A revolta foi colossal. Lúcifer não estava sozinho em seu intento. Em sua astúcia e sedução, ele influenciou 1/3 dos anjos celestiais, convencendo-os de que poderiam reinar ao lado dele em um novo reino. Esses anjos caíram em seu encanto, e a rebelião explodiu em uma guerra sem precedentes no céu. Apocalipse 12:7-8. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, e não se achou mais lugar para eles no céu. A cena é um retrato épico do que o orgulho e a arrogância podem gerar: divisão, destruição e uma queda irreversível. Em um momento que abalou a eternidade, Lúcifer foi derrotado e lançado para fora dos céus, transformando-se de querubim resplandecente em Satanás, o acusador. E assim, o reino de Deus permaneceu intacto, mas agora havia um novo inimigo, banido e separado, mas vivo. Mas por que Deus, em sua infinita sabedoria e poder, não destruiu imediatamente Satanás e os anjos que o seguiram? Por que permitir que o mal continuasse a existir após tamanha rebelião? Após sua rebelião, a presença de Satanás e dos anjos caídos na criação de Deus levanta uma questão inquietante. Se Deus é onipotente e justo, por que ele não destruiu Satanás de uma vez por todas? Por que permitiu que o mal continuasse a existir, afetando gerações e espalhando sofrimento pelo mundo? João 4:2. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus criou Satanás como um ser espiritual, uma criatura eterna. Satanás e os anjos caídos não podem ser destruídos como simples carne mortal, pois foram criados para existir além do físico. Mas há algo mais profundo: a própria essência do caráter de Deus. Ele é justo e concede a todos os seres o livre-arbítrio, a capacidade de escolher seus próprios caminhos, mesmo que isso signifique rejeitá-lo. O livre-arbítrio é um dom que confere autenticidade à criação. Sem ele, não existiria verdadeira adoração, verdadeira obediência ou amor genuíno. E assim, Deus permitiu que Satanás e os anjos caídos
mantivessem suas existências e escolhas, pois aniquilá-los significaria retirar-lhes esse direito essencial, contradizendo o próprio caráter de Deus. Satanás, então, tornou-se um adversário contínuo, uma figura que desafia a fé e a obediência da humanidade. E Deus, mesmo conhecendo o sofrimento que o mal traria ao mundo, sabia que a verdadeira fidelidade e amor só poderiam ser provados diante de uma escolha genuína. Mas qual é o propósito final da existência de Satanás? E o que Deus pretende mostrar ou alcançar através da presença contínua do mal? Após sua expulsão do céu, Satanás assumiu um novo papel: o tentador, o acusador. Ele caminha pelo mundo buscando corromper a criação de Deus e afastar a humanidade de seu Criador. Seu propósito agora é tornar-se uma força de oposição ao bem, desafiando a fé e testando a obediência das pessoas. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Por meio de tentações e mentiras, Satanás manipula as fraquezas humanas, tentando os indivíduos a desobedecerem a Deus e a cederem ao orgulho, à ganância e ao desejo. Foi ele quem tentou Adão e Eva no Éden, plantando a dúvida e o desejo de ser como Deus em seus corações. Ele conhece os desejos e medos mais profundos da humanidade e usa esses pontos de vulnerabilidade para afastá-los do caminho do bem. Mas Deus permite essas tentações, não porque deseja ver a queda do homem, mas porque cada tentação é também uma oportunidade de crescimento espiritual e fortalecimento da fé. Cada vez que resistimos ao mal, tornamo-nos mais fortes e mais próximos de Deus. No Novo Testamento, até mesmo Jesus enfrentou as tentações de Satanás no deserto. Mateus 4:1-11, demonstrando a capacidade humana de escolher o bem diante da adversidade. Se até Jesus enfrentou as tentações do diabo, qual é o nosso papel nesse conflito contínuo entre o bem e o mal? E como podemos, como humanos, resistir a uma força tão poderosa e insidiosa? O poder e a influência de Satanás, por mais devastadores que sejam, têm um limite. A Bíblia nos garante que ele não governará para sempre. Ele e os anjos caídos aguardam seu destino final, um julgamento irrevogável que Deus já decretou. Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. No livro do Apocalipse, vemos uma visão dramática do futuro de Satanás. Ele será aprisionado, julgado e lançado no lago de fogo, onde será atormentado eternamente. Esta é a justiça divina sendo cumprida. Satanás, o grande enganador, será finalmente derrotado e privado de qualquer poder de influenciar ou corromper. Esse julgamento final é uma poderosa mensagem sobre a vitória definitiva do bem sobre o mal. É um lembrete de que, apesar das provações e do sofrimento que Satanás possa causar no mundo, Deus está no controle absoluto. E quando o tempo certo chegar, ele restaurará a criação, purificando-a de toda a influência maligna. Em Mateus 25:41, Jesus falou do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, enfatizando que este julgamento já estava planejado desde o princípio. A vitória de Deus sobre Satanás representa mais do que apenas uma justiça final. É também a promessa de um futuro sem dor, sem pecado e sem sofrimento para aqueles que permanecerem fiéis. Aqueles que resistem às tentações do inimigo e colocam sua confiança em Deus, viverão em um novo céu e uma nova terra, livres de toda a influência do mal. Então, como podemos manter nossa esperança e fé inabaláveis, sabendo que o julgamento final ainda está por vir? O que podemos aprender sobre o caráter de Deus ao entender que ele permite a existência do mal, mas já decretou sua derrota? Ao compreendermos o papel de Satanás e seu destino final, também encontramos um chamado poderoso para nós, cristãos, o de resistir ao mal e viver em fidelidade a Deus, confiando que, apesar das adversidades e tentações, a vitória final já está garantida. Efésios 6:11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo nos lembra que nossa luta não é apenas contra as tentações do dia a dia, mas contra forças espirituais que tentam nos afastar de Deus. A batalha espiritual é real e precisamos nos fortalecer espiritualmente para resistir. Com humildade e oração, somos chamados a vestir a armadura de Deus. A fé, a verdade, a justiça e a palavra de Deus, que são nossas defesas contra as investidas do inimigo. Para resistir às ciladas de Satanás, é fundamental buscarmos uma vida em santidade e comunhão com Deus. O pecado, por menor que pareça, abre portas para a influência do mal. E Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, nos dá a chance de escolher a cada dia a quem servir. A verdadeira fé se manifesta não apenas nas palavras, mas também nas escolhas diárias de resistir ao mal e viver de acordo com os princípios divinos. Enquanto aguardamos o dia do julgamento final, cada cristão é chamado a perseverar. Essa espera exige paciência, fé e confiança de que o plano de Deus se cumprirá. Em Tiago 4:7, somos exortados: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus nos fortalece, e aqueles que permanecem firmes na fé viverão para ver o dia em que todo o mal será erradicado. Estamos prontos para viver com essa fidelidade e compromisso, mesmo diante das provações? Estamos dispostos a resistir ao mal, confiando que Deus está ao nosso lado e que, no fim, a justiça prevalecerá? Enquanto aguardamos o dia em que todo o mal será erradicado, a Bíblia nos deixa uma verdade inquestionável: o amor e a justiça de Deus prevalecerão. Desde a queda de Satanás até o momento de seu julgamento final, vemos que Deus age com paciência, permitindo que cada ser exerça o livre-arbítrio e faça suas escolhas. Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A promessa de uma nova criação, livre de todo sofrimento, é a maior esperança que temos como cristãos. É a certeza de que, independentemente das lutas e tentações enfrentadas neste mundo, aqueles que permanecerem fiéis serão recompensados. A Bíblia nos mostra que o amor de Deus não se limita ao perdão, mas nos convida a participar de sua eterna paz e glória. A promessa de uma nova criação, livre de todo sofrimento, é a maior esperança que temos como cristãos. É a certeza de que, independentemente das lutas e tentações enfrentadas neste mundo, aqueles que permanecerem fiéis serão recompensados. A Bíblia nos mostra que o amor de Deus não se limita ao perdão, mas nos convida a participar de sua eterna paz e glória. O livre-arbítrio dado por Deus é um dom poderoso. Desde o início, o ser humano tem o poder de escolher: obedecer ou desobedecer, seguir o caminho do bem ou se render ao mal. Mas ao final, o julgamento será justo, e cada um colherá as consequências de suas escolhas. Deus não força ninguém a amá-lo. Ele deseja que cada pessoa o escolha livremente, com um coração sincero e fiel. Esta história, que começou com uma rebelião no céu e culminará com o triunfo do bem sobre o mal, nos mostra que o amor de Deus é paciente, misericordioso e justo, e nos lembra que, enquanto ainda temos tempo, devemos escolher o caminho que nos conduz à vida eterna. Jesus nos convida a segui-lo, a resistir às tentações e a viver em comunhão com Deus, sabendo que o sofrimento e o mal não terão a palavra final. E você, qual caminho vai escolher? Lembrando-se sempre de que Deus não apenas observa, mas também luta ao seu lado, oferecendo a força necessária para vencer qualquer batalha espiritual. Que possamos, juntos, trilhar o caminho da fé e da obediência, aguardando o dia em que, finalmente, a vitória será nossa.